Urubu novo na área, meus amigos. E urubu hoje com raiva, urubu novo de raiva. É impressionante, né? Essa atuação hoje foi a atuação mais pífia, mais ridícula, mais patética, não de todo o Flamengo que eu vi, claro. Até entrando no contexto, o pessoal às vezes pergunta das camisas que eu estou usando. Essa aqui é a camisa da era Nike, né? De um período muito mais tenebroso, muito mais difícil aí de rebaixamentos, né, e tudo, mas foi a atuação mais pífia que eu vi desse Flamengo recente, talvez junto com aquela atuação ali contra o Atlético Paranaense, aquele com o Renato Gaúcho, né, pelo amor de Deus, 3-0 e eliminado na semifinal, mas era uma semifinal de Copa do Brasil e era um Atlético Paranaense melhor do que esse Fluminense, né? O Atlético Paranaense ia ser o campeão da Copa Sul-Americana, ia chegar na final, ia perder a final para o Atlético Mineiro. E o Fluminense é um time muito limitado, não jogou bem também o Fluminense, jogou dentro da sua proposta de jogo, de que vem sendo habitual, Abel Braga, né? No estilo Abel Braga, o Fluminense não jogou bem, ficou atrás e deve estar até preocupado, assim, digamos, porque ganhou os últimos jogos, a eliminação contra o na Libertadores, né? Jogou bem o primeiro jogo com o Olímpia e depois perdeu e teve uma virada de resultado e depois contra o Botafogo quase, né? Foi ali nos finalmente. É uma situação em que o Fluminense é o tipo de jogo do Fluminense, mérito do Fluminense que jogou desse jeito e o Flamengo engoliu, né? Vamos colocar aqui o jogo para rodar aqui e aí a gente continua aqui a comentar o jogo. Então, pessoal, o Flamengo entrou, parecia organizado, entrou com mais organização no começo do jogo e depois o jogo caiu no marasmo, ficou na mesma, o Flamengo não atacou pouco. Quando teve chances de gol, perdeu todas as chances. O Fluminense nem ameaçou o Flamengo, teve os 2 gols no final, claro, mas não ameaçou o Flamengo, ficou só atrás esperando, na mesma proposta que a gente já falou do Abel Braga. E o Flamengo aceitou, o Flamengo não teve movimentação, o técnico parece que inventou, o Marinho de última hora também. Eu sou a favor da surpresa da escalação, do treinamento, desde que seja treinado, né? Pareceu que o Marinho estava com muita disposição, muita vontade, mas totalmente desconexo do jogo. Qual foi o outro? Ele entrou o Marinho também, depois as mudanças, né? O Everton Ribeiro, antes de falar das mudanças, o Everton Ribeiro não jogou uma partida horrível. É difícil até a gente avaliar os jogadores, muita gente mal. Everton Ribeiro não jogou nada, o Gabigol terrível. O Vitinho também, o mais do mesmo. E até a manchete do vídeo que eu ia falar pra vocês: pessoal, para de escutar esses youtubers amigos de jogador, para de escutar esse pessoal, gracinha, não sei o que. Estou falando aqui sério com vocês, a percepção mais séria de futebol. Nem estou falando tanto de tática, da movimentação, às vezes a gente até aborda um pouco, são vídeos mais curtos, vídeos mais rápidos, mas o que eu estou falando aqui com vocês é de percepção e de tempo de clube de alguns jogadores. Já falei e repito, Léo Pereira não pode jogar no Flamengo, não tem condições de jogar pelo Flamengo. De novo, contra o Bangu, vocês lembram? Tem um vídeo aí no canal, vou colocar aí o card aí para quem não viu. É vídeo, mas tem umas rodadas atrás do Carioca. O Léo Pereira fez gols e falhou na mesma proporção. Um jogador que não tem condições, que já falhou reiteradas vezes. E o Hugo lá na frente tomando gol debaixo das pernas. Totalmente. O Hugo não pode ser titular. E aí vem a questão do técnico, né? Essas falhas reiteradas. O Vitinho também não tem condições. O Bruno Henrique fisicamente parece que ainda não está inteiro de novo. Então fica difícil fazer uma avaliação só de técnico, porque o Flamengo vai ficar. A minha pergunta é essa para vocês: o Flamengo vai ficar trocando de técnico o tempo todo? Teve até uma entrevista de um ex-goleiro do Santos que falou que a diferença do Flamengo pro Palmeiras é justamente essa, né? Que o Palmeiras, a gestão do Palmeiras parece mais consciente, né? Não adianta ficar trocando de técnico o tempo todo, não vai resolver os problemas do Flamengo. Não vai, de 4 em 4 meses o Flamengo tá com outro técnico. Desde o Jorge Jesus é Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, interino, Paulo Souza, aí vai trocar de novo. Essa é a solução ou tem jogadores que não estão rendendo? Na minha visão, tem problemas do técnico, esses problemas têm que ser corrigidos, tem que ser conversados com ele, inclusive, ponderados. A gente tem que entender. Eu estava vendo a entrevista do Paulo Souza, pessoal, até agora, para poder entender
E ele falou que a ideia de campo mudou totalmente na hora que chegou no campo. E é assim mesmo, o clássico é diferente, é pegado. O Jorge Jesus teve dificuldade, perdeu a final da Taça Rio para o Fluminense em 2020, não sei se vocês lembram, e depois ganhou nos outros jogos, mas perdeu uma final jogando mal. O Rogério Ceni ganhou do Fluminense também, ganhou jogando, tendo problemas, empatou o primeiro jogo, ganhou no segundo jogo. E a gente não pode deixar o trabalho todo perder, ou o ano perder, trocar de técnico, de aquela coisa toda, isso não vai resolver. Vai resolver cobrança, cobrar o técnico, entender e a torcida cobrar, e cobrar jogadores e dirigentes também. A questão física que eu já falei, do Bruno Henrique e de outros jogadores, a questão técnica, entender, falar com o técnico, entender o que está acontecendo, qual é a percepção dele, e a torcida cobrar. Eu já cansei de falar. O Flamengo vai ficar entregando resultados. O segundo gol é consequência do primeiro. O Flamengo perdeu a cabeça depois do primeiro gol. O Flamengo perdeu a cabeça. Vinha uma proposta, estava caminhando para o empate o jogo. Eu tinha feito um roteiro de empate do jogo. Eu estava, na hora eu vou anotando, ponderando algumas coisas. Eu tinha feito um roteiro de empate. Era um jogo horrível. A arbitragem também horrível. O Fluminense, inclusive, já merecia, né, ter feito o primeiro gol. Saiu no contra-ataque no final do primeiro tempo também. E fez o gol. E o Flamengo aceitou. Simplesmente aceitou o resultado, não conseguiu fazer nada, e é isso. Eu não acho que trocar de técnico seja a solução, é a torcida entender os jogadores. Vitinho, Everton Ribeiro, Arão, William Arão é importante, eu já comentei aqui com vocês, o Arão totalmente disperso, o William Arão. Não tem condições. O Rogério Ceni tinha colocado ele como zagueiro, o Rogério Ceni tinha tido alguma percepção do William Arão como volante, não estava dando mais. Então, meus amigos, a gente tem que partir para uma cobrança de jogadores e de diretoria. O presidente do Flamengo agora no Conselho da Petrobras, é diretor vereador, e a cabeça no Flamengo, onde é que tá? Vamos ver, eu vou ver se eu trago se dá para trazer algum vídeo aí antes do jogo, se tiver alguma novidade, alguma coisa, uma análise de esquema tático, mas o Flamengo não teve esquema, o Flamengo estava totalmente desorganizado nesse jogo. Ele começou mais ou menos com uma pressão, torcida em cima e tudo, e depois caiu tudo por terra, principalmente depois do erro, né? Com o Fabrício Bruno o time se segurou na zaga, e depois que o Léo Pereira entrou, o time acabou, depois do erro, acabou o jogo. Era melhor ter acabado, né? Inclusive com 1-0. E por último, o que eu ia falar para vocês é justamente isso. Ainda que perca o Carioca serve para isso mesmo, para você perder e resolver o que tem que ser resolvido, para no final do ano a gente poder colher alguma coisa. É claro, se não aprender, não adianta nada, né? Tem que aprender com esse erro agora. Não é crível, não tem condições de ficar perdendo um jogo para o Fluminense, que é um time de investimento muito inferior, mas é um clássico e pode acontecer. E se você não tirar lições e aprender com isso, não adianta. O Palmeiras perdeu, inclusive, né? Falando de outro jogo para o São Paulo, ainda não viu o jogo ainda. E o Abel Ferreira vai continuar no Palmeiras. Você pode ter certeza disso, que ele vai continuar. E há um trabalho ali sendo feito. Se ele perder, né, ele ainda pode virar outro jogo. Foi 3-1 lá. Vamos ver o que acontece aí com o Flamengo. E eu quero ver a percepção de vocês aí. E inclusive para divulgar o vídeo, se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar e falar aí, ver qual a sua percepção em relação aos outros youtubers. O técnico também tá errado, só reforçando aí, pessoal, o técnico tá errado, não tá certo, tem que conversar, a diretoria tem que cobrar do técnico. Eu só não acho que a solução já é trocar de técnico, não acho que isso vai resolver nada, beleza? Então é isso aí, pessoal, se inscrevam no canal, curtam, comentem, valeu, grande abraço, valeu.